Pronto. Então, hoje a gente vai rever um pouquinho do que foi visto na semana passada, porque até então vocês não tinham tido a aula de polaridade. Essa parte aqui eu acho que ficou bem claro, né? Quando é que uma molécula é apolar, é isso que vocês têm que entender, a diferença entre polar e apolar. E a diferença entre molécula polar e ligação polar, que tem diferença. Então, ligação polar é quando eu tenho a ligação entre elementos diferentes, com eletronegatividades diferentes. E molécula apolar é quando a resultante dessas ligações com ligantes iguais ou com ligantes diferentes, a resultante der nula, certo? Então, existe diferença entre molécula e ligação apolar. Mas a gente entrou. Pronto. Aí eu coloquei uma tabela para vocês que facilita, mas assim, o uso dessa tabela é só para tirar alguma dúvida, mas é importante que vocês entendam realmente quando é que a geometria, mesmo os ligantes sendo iguais, é polar ou apolar. Aí, na semana passada, eu só joguei essas duas tabelas para consulta, isso aqui é para consulta, quando vocês não estiverem entendendo, e hoje eu coloquei essa outra tabela, mais para aproveitar essa parte aqui do ângulo, que eu achei bem detalhada, que mostra quanto mais pares de elétrons não ligantes eu tiver, eu vou diminuindo o ângulo, certo? Aqui vocês vão vendo que foi até uma questão da gangorra, tá aqui, menor do que 90 e menor do que 120, uma questão do último quiz. Isso daqui é mais para consulta, certo? Mas hoje eu queria falar mais sobre isso aqui, que a questão da polaridade, quando os ligantes são iguais, quando é que vocês vão perceber que é polar quando os ligantes, apolar ou polar, quando os ligantes são iguais, certo? Então, toda vez que tiver par não ligante, aqueles dois elétrons sem ligação, sempre que tiver, sempre será polar, desde que todos os ligantes sejam iguais, exceto nessas condições. Quando tem dois ligantes e três pares não ligantes, porque a molécula vai ser linear e os vetores vão se cancelar, aí, no caso, ela vai ser apolar. E no caso de um quadrado planar, que ele tem 4 ligações, né, com 2 pares não ligantes, ele também vai ser apolar. Se não tiver par não ligante, sempre será apolar, desde que todos os ligantes sejam iguais, certo? Sempre, porque se tiver um ligante diferente, já muda tudo, porque vai mudar a polaridade da molécula, certo? Quando os ligantes são diferentes, as moléculas serão sempre polares, exceto do tipo AB2, B pequeno 2, que esse A, o A é o átomo central, o B é um átomo ligante, ligado ao átomo central, com uma polaridade, e o B pequenininho é um átomo ligado ao átomo central, com uma polaridade diferente do Bzão, certo? Contanto que seja tetraédrico ou quadrado planar trans. Eu vou dar os exemplos, porque quando você estava entrando na sala, eu estava desenhando as moléculas para poder colocar aqui, eu vou colocar agora. Mas, por exemplo, esse caso aqui, AB2, B2, eu tenho, no caso aqui, o diclorometano. Dependendo da geometria, então, a Eleni, ela não vai entrar muito em geometria, certo? Mas dependendo da geometria, ela pode ser apolar. Vocês vão ver lá, quem for ver química orgânica, lá na frente, que existe isomeria.
No caso de isômeros, que são formas diferentes de posicionar esses átomos ao redor do átomo central, aí eu posso modificar a polaridade da molécula. Mas ninguém vai entrar nisso agora. A gente só quer mostrar para vocês que pode ser apolar quando esse cloro estiver nessa posição em relação a esse cloro, porque esse vetor aqui, quando se soma, aqui é menos X, aqui é mais X. Quando se soma, eles vão se anular e esse daqui também se anula. E nesse caso, a molécula vai ser apolar. Essa molécula aqui, ela é uma molécula tetraédrica, ela não tem pares não ligantes e com 4 ligações, sempre vai ser tetraédrica. Mas também tem o exemplo do quadrado planar. Aí eu estava desenhando, porque eu não encontrei já feito. Deixa eu ver, acho que eu coloquei no WhatsApp. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu estava até desenhando e fotografando. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um quadrado planar, certo? Só que essa daqui, ela está na posição, vocês vão ver um dia, que existe isomeria cis e trans. Quando desse lado eu tenho diferentes átomos ligados ao átomo central, do lado esquerdo e do lado direito. Vocês estão notando aqui tem um Bzinho e um Bzão. Do outro lado tem um Bzão e um Bzinho, eles se cruzando, certo? Nesse caso, essa molécula aqui, ela é trans, certo? Aí essa figura não está correta, deixa eu mostrar outra. Para mostrar um exemplo de uma molécula cis. Só que alguém tinha entrado. Pronto. Peraí. Acho que eu coloquei aqui. Ai, peraí, gente. Deixa eu mostrar. Pronto, ó. Voltando lá. Aqui é porque eu desenhei errado, mas vamos dizer que desse lado tivesse só Bzão e desse lado só Bzinho. Isso daqui seria uma molécula cis. Então, a molécula trans, ela é apolar, mas a cis, ela nunca é no quadrado planar, certo? Aí eu vou tentar colocar isso daqui no slide, ó. As moléculas sempre polares, sempre serão polares quando os ligantes são diferentes, exceto do tipo AB2, B2 tetraédrico, que é essa daqui, né? Bzinho pequeno, Bzão. Ou quadrado planar do tipo trans, e tem outro tipo, ou octaédrico, do tipo A, B, Bzão 4, B2, Bzinho pequeno, 2, eu vou mostrar o desenho para vocês, com Bzão na equatorial. Esse negócio tá. E Bzinho na axial. Aí eu vou mostrar essa molécula para vocês, aqui, que está no WhatsApp, mas depois eu coloco lá no grupo, direitinho. Pronto. Isso daqui é uma molécula tetraédrica, octaédrica, do tipo apolar. Por quê? Eu não sei se eu troquei lá na definição, mas tanto faz. Vocês observam que é do tipo A, que é o átomo central, B2, Bzinho 4, certo? Então, esses dois Bs aqui, eles estão na posição axial, que é essa posição na vertical, certo? Então, esse vetor se cancela com esse. Quando eu faço a soma vetorial desses dois Bzinhos pequenos,
vai um para cá, né, para o lado esquerdo, e nesses dois Bzinhos pequenos, do lado direito, vai para o lado direito, o vetor. Então, eles vão se anular. Por isso que, nesse caso aqui, mesmo tendo os ligantes diferentes, eles são apolares, porque os vetores se cancelam. Isso daqui eu vou tentar colocar aqui. Depois eu coloco e mando para vocês tudo feitinho, direitinho. Agora, eu só queria que vocês entendessem que eu troquei. É Bzinho pequeno, Bzão grande. Um B pequeno na equatorial e Bzão grande na axial. Mas tanto faz, vai depender da forma como eu desenho lá. Eu só queria que vocês entendessem que mesmo existindo ligações polares e átomos diferentes, ligantes diferentes, pode ocorrer da molécula como um todo, pela resultante vetorial, dela ser apolar. Deu para entender isso daí? Isso daí é questão de concurso, de prova, certo? Que isso daí são é como se fosse as exceções à regra. Mas pode ser que caia alguma questão desse tipo, porque vocês vão ter que pensar e ver a questão da resultante vetorial. Gente, deu para entender isso daí? Se alguém puder falar, porque eu não estou vendo o chat. Então, pronto. Ninguém falou, eu vou continuar. Aí, entrando, vocês devem ter visto, né, a TLV, que é a teoria de ligação de valência. E dentro da teoria de ligação de valência, a gente vê como é que essas ligações, elas se formam. E vocês devem ter visto lá que existe do tipo hibridização, ou hibridação, também tem esse nome. SP, SP2, SP3, SP3D e SP3D2. A gente sabe que o orbital S só existe um tipo de orbital S, certo? E o orbital P existe 3 tipos, que é o PX, o PY e o PZ. Então, eu posso ter sempre com um S, a hibridização, mas eu posso ter com um P, com dois P's e com 3 P's, que nesse caso aqui é o PX, PY, PZ, aqui é o PX, PY, aqui é o P. Eu também posso ter os orbitais D. Aí tem o DXY, o DXZ, o DYZ, o DX2 menos Y2 e o DZ2. São 5 tipos de orbital D. Mas quando se tem 6 ligantes, até 6 ligantes, ou 6 domínios, eu só tenho, no máximo, eu vou ter uma hibridização SP3D2. Aí eu vou mostrar para vocês quando é que vocês sabem se é SP, SP2, SP3, SP3D ou SP3D2. Então, vocês, quando forem olhar a molécula, a questão vai pedir a hibridização ou do átomo central ou de um átomo ligante também. Pode ser que peça do ligante, mas se vocês forem ver de escolher, vocês têm que olhar para um átomo somente. E vocês vão observar quantos domínios tem ao redor desse átomo que foi escolhido. O domínio inclui tanto ligação quanto elétrons isolados. Um par isolado corresponde a um domínio. Se a molécula tem 2 pares isolados, você já conta também somando 2 domínios. No caso, quando o átomo tem 2 domínios, vocês vão entender melhor nas questões. Eu tenho uma hibridização SP. Olhe que esse número aqui, do número de domínios, é igual à soma dos orbitais que eu tenho aqui. 1 mais 1, 2. Então, 2 domínios é igual à soma desses orbitais. Quando na molécula eu tenho 3 domínios, ou 3 nuvens, né, que também são chamadas dessa forma, eu tenho uma molécula do tipo SP3, ou seja, um orbital S com mais 2 orbitais P, que somando vão dar um número de domínios, SP2. SP2, que é 2 mais 1 do S, que dá 3 domínios. Quando eu tenho 4 domínios, eu tenho uma molécula do tipo SP3,
Um orbital S com mais 3 orbitais P, que somando dá 4, certo? Quando eu tenho 5 domínios, eu tenho um orbital S, mais 3 orbitais P, mais um D. Então, 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, é uma hibridização sp3d. Quando eu tenho 6 domínios, é uma hibridização do tipo S, mais 3 P's, mais 2D. Quando eu somo 3 mais 2, 5, mais 1 do S, dá 6. Bate com o número de domínios. É importante que vocês entendam isso daí. Vocês vão entender melhor conforme a gente for resolvendo os exercícios. Outra coisa, vai ter um exercício sobre o comprimento de ligação. Vocês devem ter visto que existem ligações simples, dupla e tripla. Toda ligação simples, ela é formada por uma ligação do tipo sigma, que é aquela frontal. Toda ligação dupla, ela é formada por uma ligação frontal sigma e uma lateral pi. Toda ligação tripla é formada por 2 ligações laterais pi e uma ligação frontal sigma. Quanto maior o número de ligações, menor vai ser o comprimento de ligação e maior vai ser a energia de ligação. Se eu perguntasse para vocês, o que é mais difícil separar aqui? Átomos que estão ligados por ligações simples, dupla ou tripla? É muito mais difícil essa tripla, porque ela tem uma energia de ligação maior. E um comprimento de ligação menor. Os átomos estão mais próximos na ligação tripla do que em relação à ligação dupla, do que em relação à ligação simples. Deu para entender isso daí? Então, pronto, vamos caminhar. Essa questão 16, na aula passada, eu passei bem rápido, e ontem, quando eu fui preparar a aula de hoje, eu observei que tem alguns erros de digitação, e hoje eu corrigi, então eu, inclusive, até apaguei lá no Telegram, para não ter confusão, mas eu vou mostrar para vocês onde é que estavam os erros, certo? Então, essa parte de carga formal eu não vou repetir, porque é tão fácil isso daqui, vocês já viram, então a gente vai perder tempo com desnecessário. Mas no caso aqui, dessa molécula, que é o xenônio ligado a 2 átomos de oxigênio e a 2 átomos de flúor. Aí ele pede o tipo de geometria, vamos começar pela geometria. Por que é gangorra? Ora, porque eu tenho um par de elétrons não ligantes, e toda vez que eu tiver um par de elétrons não ligantes e 4 ligações, isso daqui é uma molécula do tipo AB4, é 1. Toda vez que for AB4 é 1, a geometria é gangorra. E toda vez que a geometria for gangorra, não tem para... Mesmo que os átomos fossem iguais aqui, ela sempre vai ser polar, certo? A geometria gangorra. Aí vamos olhar agora a hibridização. Vamos contar o número de domínios. Eu tenho essa dupla aqui, ela conta um domínio. Então, eu tenho um domínio, 2, 3, 4, 5 domínios, junto com esse par de elétrons não ligantes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 domínios. Então, eu tenho que somar um orbital S com 3 P's, que é o máximo de orbital P que pode ter. Então, um S com 3 P's dá 4, ainda está faltando 1, eu completo com um D. Então, a hibridização é sp3d, certo? Aí, como essa molécula ela é polar, ela vai ser solúvel em solvente polar. É aquela regra do semelhante dissolve semelhante, certo? Deu para entender a hibridização dessa molécula? Vou continuar. Do SO2. Toda vez que tiver molécula angular, não precisa nem pensar muito. Ver que está angular, ela sempre vai ser polar, mesmo com os ligantes. Nesse caso aqui, os ligantes são iguais, mas ela é angular, ela vai ser polar.
E a hibridização? Ó, eu tenho um domínio dessa dupla, tenho outro domínio dessa dupla e tenho um domínio do par não ligantes, ou seja, eu tenho 3 domínios. Então, ela é do tipo sp2, porque 2 mais 1, 3, certo? Eu tenho 3 orbitais aqui, porque são 3 domínios. Como ela é polar, ela é solúvel em solvente polar. Essa outra, ele pede a geometria toda vez que tiver 4 ligações, a dupla, gente, a gente conta como uma, certo? Toda vez que tiverem 4 e não tiver par não ligante, ou seja, não vai ter deformação na molécula, isso daqui vai ser sempre tetraédrico. É uma molécula do tipo AB4. Não tendo par ligante, AB4, ela é tetraédrica. E a hibridização? A gente olha para o átomo central. Ela está pedindo, na questão, está pedindo a hibridização do átomo central, mas pode ser que uma questão peça de um ligante desse. A gente pode fazer a hibridização depois de um ligante, para vocês entenderem. Mas olhando para o átomo central, eu tenho quantos domínios? 1, porque a dupla conta 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu preciso de um orbital S e, para completar os 4, 3 orbitais P. Então, é sp3, certo? Como ela é uma molécula polar, por que ela é polar se ela é tetraédrica? Porque eu tenho um ligante diferente. Todos os ligantes não são iguais, mas se todos os ligantes aqui fossem iguais, ela seria apolar. Mas como tem um ligante diferente, ela é polar. Então, ela é solúvel em solvente polar. O SO3, toda vez que for uma molécula do tipo AB3, porque são 3 ligantes sem par isolado, vai ser trigonal plana. E toda molécula trigonal plana com ligantes iguais é sempre apolar. Por quê? Esse vetor da ligação do enxofre com o oxigênio aponta para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Esses dois também vão apontar, formando um ângulo aqui para o oxigênio, só que a resultante vetorial desse oxigênio com esse enxofre e desse enxofre com esse oxigênio vai apontar para baixo. Então, se eu subtrair, somar esse vetor com esse daqui, como eles têm falando em cargas, sinais opostos, eles vão se cancelar. Por isso que uma molécula trigonal plana com ligantes iguais vai ser sempre apolar, com ligantes iguais. E a hibridização do átomo central? Eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3. Se eu tenho 3 domínios, não tenho par não ligante, então sp2, porque eu tenho 3, são 3 domínios, 3 orbitais. Então, 1 do S mais 2 do P, certo? O tribrometo de boro. Ele pede primeiro a geometria trigonal plana, porque eu não tenho pares não ligantes e é uma molécula do tipo AB3, trigonal plana. A hibridização, eu tenho só 3 domínios ao redor do boro, 1, 2, 3, então é sp2, eu preciso de ter 3 orbitais. Ela é apolar, por quê? Porque, como eu já falei para vocês, toda vez que for uma molécula AB3, que é trigonal plana, e todos os ligantes forem iguais, ela vai ser sempre apolar, certo? Essa questão aqui do ângulo é mais de vocês olharem na tabela. É o tetracloreto de iodo. Essa daqui, eu não sei se era essa que estava com um erro, ou era do xenônio. Essa quadrado planar com ligantes iguais vai ser sempre apolar, certo? E como eu falei para vocês, se o quadrado planar estiver na posição trans,
Mesmo que eu tivesse ligantes diferentes, tivesse na posição trans, ele também seria apolar, mesmo com ligantes diferentes. Agora, se tiver na posição cis, que é, por exemplo, só cloro desse lado e só flúor desse lado, seria cis. Então, ele seria polar. Mas se eu tiver cloro aqui e flúor aqui, aí flúor aqui, cloro aqui, aí no caso seria trans, seria apolar. Nesse caso, é apolar de qualquer forma, porque além da geometria, todos os ligantes são iguais. E a hibridização, eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios, certo? Então, eu preciso de um orbital S, eu vou ter que usar todos os orbitais P, que só são 3, então 3 mais 1, 4. Fica faltando quanto para 6? 2, então são D2. SP3, D2, a hibridização. A geometria, toda vez que for AB4 é 2 porque tem 2 pares de elétrons não ligantes, toda vez que for AB4 é 2, é quadrado planar, ou quadrado plano, ou quadrática planar, vocês vão ver de todo o nome isso daí. Mas a geometria é essa. Como não possui dipolo molecular, ela é apolar, então ela não vai ser solúvel em solvente polar, certo? Porque semelhante, apolar só se dissolve em apolar, polar só se dissolve em polar. O trifluoreto de estanho. Essa geometria aqui, ela está mal desenhada, eu acho que a colega lá deve ter pego de algum desenho, mas a forma mesmo correta de desenhar é essa daqui, certo? Ele pede a geometria, então, toda vez que for do tipo AB3, é pirâmide trigonal, que é essa forma é a correta de desenhar. E a hibridização, eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3, com o par de elétrons não ligantes, eu tenho 4. Então, é sp3, são 3 orbitais P's, mais um S, 3 mais 1, 4, certo? Deu para entender? Continuar. O trifluoreto de bromo. Só um instante aqui. Só. Trifluoreto de bromo. Ai, passei. A geometria. Eu tenho um par não ligante com 1, 2, 3, 4, 5 ligantes. Então, a molécula é do tipo AB5, E1. Toda vez que for AB5 E1, é uma pirâmide de base quadrada. E a hibridização? Eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu tenho 6, eu vou ter que usar tudo. Eu vou ter que usar um S mais 3 P's mais 2 D's. Então, vai ser SP3D2, certo? E com os ligantes, apesar de serem iguais, eu não tenho um par não ligante aqui, e eu não já tinha dito para vocês, bem aqui, ó, nessa regrinha, ó, se tiver par não ligante naquela molécula, eu tenho par não ligante. Então, se tiver par não ligante, sempre será polar, desde que todos os ligantes sejam iguais, exceto o tipo AB2E3, que é a linear, e AB4E2, quadrado planar. Então, não é o caso daquela, né? Então, não está na exceção. Deixa eu ver se eu me lembro qual era agora. Pronto, ó. Ele tem par não ligante, não é linear, nem é quadrado planar, então só pode ser polar, mesmo os ligantes sendo iguais, certo? Então, se ele é polar, é uma pirâmide de base quadrada solúvel em solvente polar, certo? Deu para entender essa molécula? Vamos para essa. Essa daqui, para ver a geometria. Se olhar, o carbono não tem par de elétrons não ligantes, né? Então, eu tenho uma molécula do tipo AB3. Toda vez que eu tiver uma molécula do tipo AB3, ela é trigonal planar. Mas, para saber se ela é
polar ou apolar vai depender da eletronegatividade dos ligantes. Como são ligantes diferentes, eles têm eletronegatividades diferentes. Então, vai ser apolar. Agora, se todos esses ligantes aqui fossem iguais, seria... desculpa, gente. Como esses ligantes são diferentes, eles são polares, mas se todos os ligantes aqui fossem iguais, as resultantes iriam se cancelar e a molécula seria apolar, que não é o caso dessa, porque tem um ligante oxigênio aqui que é diferente do cloro, certo? E a hibridização, eu tenho 1, 2, 3 domínios, então ela é sp2, eu vou precisar de 2 orbitais P com um S, certo? E como ela é uma molécula polar, ela vai ser solúvel em solvente polar. É a amônia. A amônia, ela é uma molécula do tipo AB3E1, com um par não ligante. Toda vez que for AB3E1, ela é piramidal trigonal, certo? E as moléculas piramidais trigonais, elas são sempre polares, mesmo tendo todos os ligantes iguais, que no caso aqui é o oxigênio, certo? Então, se elas são polares, a amônia é solúvel em solvente polar. Aí ele pede a hibridização no caso é sp3. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios. 3 mais 1 aqui do S, 4. sp3, certo? Deu para entender? Deu, gente? Continuar. A água é uma molécula angular. De cara, toda molécula angular, ela é apolar, certo? Mas, se a gente quiser fazer uma avaliação melhor, já quem não tem prática, né, ou não tem alguma dúvida, imagine que ela é uma molécula do tipo AB2, E2. Se vocês forem lá na tabela, AB2, E2, é molécula angular e polar, certo? A hibridização, eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios. Então, eu preciso de 4 caixinhas, 4 orbitais. Então, é do tipo SP3. 3 dos P's mais 1 do S. 3 mais 1, 4, certo? E a água, por ser polar, é solúvel em solvente polar. A molécula PCl4+, a geometria, ela é uma molécula do tipo AB4, então, AB4 é sempre tetraedro. A hibridização, eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3, 4. 4 domínios. A hibridização é sp3. Agora, eu pergunto para vocês se pedisse a hibridização de um ligante desse, do cloro. Quantos domínios eu tenho ao redor desse cloro? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ele também seria sp3, mas pode acontecer da hibridização do ligante ser diferente do átomo central. Vou ver se eu encontro aqui um exemplo para vocês. Então, pronto, a hibridização é sp3, a geometria é tetraédrica, e ela é uma molécula, toda vez que a geometria tetraédrica, com ligantes iguais, vai ser apolar, certo? Então, vou colocar aqui, não é solúvel em solvente polar. Essa molécula do pentafluoreto de iodo, a geometria a molécula é do tipo AB, 1, 2, 3, 4, AB5 é 1, certo? AB5 é pirâmide de base quadrada, certo? A hibridização são quantos domínios ao redor do iodo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou ter que usar tudo. S mais P, 3 orbitais P mais 2 Ds. Então, vai ser sp3D2, certo? Toda molécula do tipo AB, 1, 2, 3, 4, AB5 é 1,
ela é uma molécula, mesmo que os ligandes sejam diferentes ou iguais, ela é uma molécula polar, certo? Lembre-se da regrinha que eu falei para vocês. Tem esse par de elétrons não ligantes, é polar e não está na exceção, então não tem erro. Ó. Pronto. Ó. Se tiver par não ligante, sempre será polar, desde que todos os ligantes sejam iguais, exceto essas duas aqui. Aí, continuando. Ah, Buxenô, essa daqui era que estava com um erro. Lá naquele outro slide estava assim, solúvel em solvente polar. Não é solúvel em solvente polar, isso daqui. Ó, é uma molécula do tipo AB4E2. AB4E2 é quadrado planar. Quadrado planar, embora, é o que entra naquela exceção da regra, ó. AB4E2. Aí vamos lá para a regra. AB4E2, quadrado planar, sempre vai ser apolar, embora tenha dois pares de elétrons não ligantes. Certo? E a hibridização, vamos contar quantos domínios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 domínios sempre vai ser sp3d2. Se essa molécula ela é apolar, ela não é solúvel em solvente polar, certo? O íon carbonato. O carbonato é uma molécula do tipo AB3, então é trigonal plana. A hibridização, 1, 2, 3 domínios, sp2, certo? Agora vamos ver a hibridização desse oxigênio do ligante. Eu tenho 1, 2, 3, 4 domínios. Então, a hibridização desse ligante aqui é sp3, certo? Porque eu tenho 4 domínios. Já desse oxigênio aqui, eu tenho quantos domínios? 1, 2, 3. Então, é um oxigênio sp2. Então, eu queria só que eu estou fazendo isso para vocês entenderem que a hibridização é por átomo, não é da molécula, certo? Então, pode ser que peça a hibridização do átomo central ou de cada átomo da molécula. Deixa eu completar aqui. A hibridização, sp2 desse carbono, é trigonal planar. Toda vez que for trigonal planar com ligantes iguais, vai ser sempre apolar a molécula. Então, não possui dipolo molecular, isso daqui não vai ser solúvel em solvente polar, porque é apolar. Pronto, essa questão 17 eu já tinha resolvido com vocês, antes de vocês verem, acho que foi nas primeiras aulas da lista 2. Antes de vocês verem hibridização, eu não sei se no dia vocês entenderam, mas hibridização do carbono é a coisa, assim, mais fácil que tem. Então, vocês vão ver e vão entender melhor ainda agora com essa questão. Muitos compostos importantes da indústria química são derivados do etileno. 2 desses são a acrilonitrila e o metilmetroacrilato. Aí, complete as estruturas de íons para essas moléculas, informe os ângulos indicados de A a F e a hibridização de cada átomo de carbono. O que está faltando aqui nessas moléculas para estrutura de Lewis? Está faltando os pares isolados do nitrogênio, que ele tem, o nitrogênio são 5 elétrons na última camada, 3 já estão sendo usados na ligação, então está faltando um par isolado aqui, e os do oxigênio, certo? Aí foi colocado aqui, os 2 aqui, pares isolados do oxigênio, e os outros 2 aqui. Aí ele pede a hibridização, ó.
Vamos olhar para esse carbono, esse primeiro carbono aqui, ele tem quantos domínios? 1, 2, 3. 3 domínios é sp2. Esse outro carbono aqui, ele também tem 1, 2, 3 domínios. Então, esse outro carbono é sp2. Esse outro carbono aqui, ele só tem 2 domínios, porque uma tripla dessa conta só como um domínio. Então, toda vez que tem 2 domínios, é sp. Nesse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3 domínios, é sp2. Esse outro carbono tem 1, 2, 3 domínios, também é sp2. Esse outro carbono tem 1, 2, 3 domínios, também é sp2. E esse carbono aqui, ele está ligado, se você ampliar isso daqui, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, tem cada hidrogênio desse com carbono faz uma ligação. Então, eu tenho 3 ligações aqui, mais uma daqui. Então, eu tenho 4 domínios. 4 domínios é sp3, certo? E toda hibridização sp2, ela tem um ângulo de 120 graus, certo? Então, esse A, esse ângulo B, o C e o D, que são de carbonos sp2, eles têm um ângulo de 120 graus. O carbono, esse ângulo C, que é de um carbono sp, vai ser sempre, hibridização sp, o ângulo é sempre 180 graus. Hibridização sp2, o ângulo é sempre 120 graus. E carbono sp3, que é de geometria tetraédrica, o ângulo vai ser sempre de carbono, 109,5, certo? Então, pronto, matou a questão. Era só hibridização, completar com os elétrons não ligantes e colocar os ângulos. Aí, essa questão 19, ele colocava lá uma tabela para poder completar. O que está em vermelho aqui foi o que foi completado, mas ela só vinha com essas informações em preto. Então, aqui na letra A, o composto XF4 dizia que era do grupo 16 e que era polar. Então, o que a gente tem que ver primeiro? Se está no grupo 16, são quantos elétrons que tem esse átomo ao redor desse átomo central? 6, não é? Se não está no grupo 16, então são 6 elétrons ao redor do X, certo? Desses 6 elétrons, 4 foram usados numa ligação. Então, 6 menos 4 dá 2. 2 elétrons corresponde a um par de elétron não ligante, ou seja, um par de elétrons livres, certo? Então, toda molécula AB4E1, ela tem geometria gangorra. E vamos olhar os domínios. Eu tenho 4 domínios das ligações, mais uma dos elétrons não ligantes. Então, eu tenho 5 domínios. 5 domínios, a hibridização é sp3d, certo? E toda molécula de geometria gangorra, mesmo com os ligantes iguais, ela vai ser sempre polar, certo? Deu para entender? Continuar. Não. Não? Pronto. O da hibridização, por favor, que foi muito rápido, aí não deu tempo para anotar. Pronto. Ó, eu tenho, ligado ao X, eu tenho 4 flúors. Isso aí você está conseguindo visualizar. Assim, eu não montei a molécula aqui, mas tente imaginar que é um X aqui ligado a um flúor aqui, um aqui e outro aqui. 4, certo? Eu sei que eu tenho um par de elétrons não ligantes, porque esse X pertence ao grupo 16. O grupo 16, ele são de elementos que possuem na última camada 6 elétrons. Ora, se eu tenho 6 elétrons na última camada e 4 foram gastos nas ligações covalentes, então sobrou 2 elétrons. 2 elétrons corresponde a um par de elétrons, certo? Então, olhando a hibridização, eu tenho 4 domínios de cada ligação com flúor, mais um domínio do par não ligante. Então, 4 mais 1, eu tenho 5 domínios. Quantos orbitais eu preciso para
para comportar os elétrons desses 5 domínios, eu preciso de 5 orbitais. Então, para eu ter 5 orbitais, eu preciso de um orbital S, preciso de 3 orbitais P's, porque o P só vai até o 3, e preciso, para completar os 5, um orbital D. Por isso que a hibridização é sp3D, certo? Deu para entender? Entendi, obrigada. Aí vamos para o XCl2. Ele diz que o átomo central pertence ao grupo 18. O grupo 18 são 8 elétrons na última camada. Esse daqui, provavelmente, esse X é um gás nobre. Se tem 8 elétrons na última camada e foram gastos em ligação 2, então 8 menos 2 dá 6 elétrons sobrando. 6 elétrons sobrando são quantos pares de elétrons? São 3 pares de elétrons, né? Então, eu tenho uma molécula do tipo AB2E3. AB2E3 é linear. Toda molécula linear com ligantes iguais é apolar. E a hibridização? Aí você conta 3 domínios dos pares não ligantes, mais 2 domínios da ligação. 3 mais 2, 5. Então, é sp3D. É 1 do D, mais 3 do P, mais 1 do S. 3 mais 1, 4, 5. Deu para entender essa daí? Vou continuar. Aí, XCl5. Ele só diz que é uma bipirâmide trigonal. Ora, se eu tenho 5 ligantes e é uma bipirâmide trigonal, essa molécula é do tipo AB5, sem elétrons livre. Por quê? Bipirâmide trigonal é para moléculas AB5, certo? Então, se já tem 5 elétrons aqui, é porque foram gastos todos os elétrons da última camada do X. E se foram gastos todos os elétrons da camada do X e foram formadas 5 ligações, só pode ser do grupo 15, certo? E olhando para os domínios, eu não tenho par de elétrons não ligantes, então eu só tenho o domínio dessas ligações com cloro. Então, eu tenho 5 ligações, são 5 domínios. 5 domínios é sp3D. 1 do D, mais 3 do P, mais 1 do S. 3 mais 1, 4, 5. Certo? Deu para entender? Aí vamos lá. XCl4-. Ele diz que pertence ao grupo 17. Grupo 17 são 7 elétrons na última camada. 7 menos 4 que foram utilizados na ligação, mais 1 da carga negativa, ó, 7 menos 4, 3, mais 1, 4. Então, eu tenho 4 elétrons sobrando. 4 elétrons sobrando dá 2 pares de elétrons livres, certo? Então, eu já completo aqui com 2 pares de elétrons livres. Cuidado com essas cargas aqui. Se tiver carga negativa aqui, você soma 1 elétron. Se tiver carga positiva aqui, você diminui 1 elétron, certo? Então, isso daqui é uma molécula do tipo AB4E2. AB4E2 é quadrado planar. E a hibridização? Eu tenho 4 domínios da ligação, mais 2 dos elétrons não ligantes. Ou seja, eu tenho 4 mais 2, 6 domínios. 6 domínios, eu preciso de 6 orbitais, 6 caixinhas. Então, uma caixinha do S, mais 3 do P, mais 2 do D, somando isso daqui tudo dá 6, certo? Então, é uma molécula do tipo quadrado planar e apolar, porque todos os ligantes são iguais e a geometria é quadrado planar, certo? Deu para entender? Continuar. Lembrando, gente, que eu não estou vendo o chat, eu não tenho. Se vocês fizeram uma pergunta lá, eu não vou ver. Aí, qualquer coisa, quem quiser pode falar pelo Telegram. Pronto, gente. Ah, não, tem essa última questão. Ordene em tamanho crescente as seguintes espécies
em relação ao comprimento de onda da ligação. C simples O, CO, que é do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, que é o CO2, CO3 menos 2, que é o carbonato, e CH3OH. Aí vocês se lembram que eu coloquei aqui, por isso que eu fiz isso, que a ligação simples, ela é maior, o comprimento da ligação é maior do que a da dupla e maior do que a da tripla, ou seja, o que tem menor comprimento de ligação aqui é a tripla, depois a dupla, depois a simples. Então, o comprimento diminui para baixo. Aí vamos voltar para a questão. Ó, o CO é uma ligação tripla com oxigênio, certo? Então, eu já tenho uma ligação muito curta aqui. Então, estima-se que dessas ligações aqui, depois que a gente faz todas as estruturas, que essa daqui é o que vai ter o menor comprimento de ligação. Em segundo lugar, a do CO2, que é formado por ligações duplas. E em terceiro lugar, um caso diferente. Se vocês forem fazer a estrutura de Lewis do carbonato, ela vai ficar assim, certo? Só que o carbonato, ele sofre ressonância. O que isso quer dizer? Os elétrons, esses elétrons aqui da ligação dupla, eles não ficam só aqui, eles ficam deslocalizados, circulando entre essa ligação, essa e essa. Então, é como se for o comprimento da ligação, CO, ele vai ficar como se fosse um meio termo entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Ele é maior do que uma ligação simples, mas é menor do que uma ligação dupla, certo? Porque forma o híbrido de ressonância. Então, se ele é maior do que uma simples e menor do que uma dupla, ele vai ficar aqui nessa posição, entre a dupla e a ligação simples. E, por último, a C simples, ó, que é uma ligação sigma, e a ligação sigma é a que tem maior comprimento de onda dentre essas, certo? Deu para entender essa questão? Então, pronto, ninguém disse nada. Então, eu vou depois ajeitar aquele slide. Deixa eu voltar.